Ego e arquétipo. Uma síntese fascinante dos conceitos psicológicos fundamentais de Jung. Por Edward Edinger, tradução de Adail Ubirajara Sobral, editora Cultrix, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. Como eu insisto, o livro contém ilustrações, notas, que obviamente não estão sendo mostrados nem lidos. Então, fazem bem em adquirir o livro caso queiram aprofundar o estudo de fato. E caso gostem do meu trabalho, concordem e queiram contribuir para o que aqui acontece, para que tenha perpetuidade, perenidade, etc., centavos serão bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se, PayPal ou Vaquinha, os links estão no descritivo. É também possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda também tornando-se membro. Muito obrigada a Sabrina, minha querida amiga, que nos doou este livro. E obrigada a todos que já contribuíram de alguma maneira. É possível também contribuir de graça, caso você veja a qualidade naquilo que eu faço e que vale a pena, de fato, incentivá-lo. Eu finalmente desejo uma boa escuta. Estamos na última parte terceira, símbolos do alvo. Seguimos para o penúltimo capítulo, capítulo 9, o sangue de Cristo. A teologia sem alquimia é como um corpo nobre a que falta a mão direita. White. Nossa arte, assim como sua teoria, sua prática, é de qualquer forma um dom de Deus, que a concede quando e a quem Ele escolhe. Não é daquele que deseja, nem daquele que se apressa. Ela vem simplesmente graças à misericórdia divina. Também White. Primeiro, introdução. O objeto deste capítulo é uma antiga imagem arquetípica envolta nos sagrados significados dos milênios. Uma tal imagem é dotada de grande força para o bem ou para o mal e deve ser tratada com cuidado. Quando embebida na substância protetora da ortodoxia, pode ser manuseada com segurança. Mas o método empírico da psicologia analítica requer que tentemos abrir o contexto protetor tradicional com o fito de examinar o próprio símbolo vivo e de explorar sua função espontânea na psique individual. É como se estivéssemos visitando poderosos animais selvagens em seu habitat natural, em lugar de observá-los em confinamento, nas jaulas de um zoológico. Embora esse método seja necessário, devemos reconhecer o perigo que traz consigo. Se devemos trabalhar com explosivos em nosso laboratório, que os tratemos de forma respeitosa. O ego ingênuo que aborda uma imagem dessas de modo descuidado pode sucumbir à híbris e ser fulminado pela ação inevitável da nêmesis. Com esses pensamentos em mente, tomei 2 citações alquímicas como divisa.
A primeira exprime a atitude do empirismo científico e da psicoterapia prática. Ela diz, abre aspas, a teologia sem a alquimia é como um corpo nobre a que falta a mão direita. Fecha aspas. Mas para nos guardar da híbris da vontade humana, a segunda citação deve ser apresentada imediatamente. Abre aspas. Nossa arte, sua teoria, assim como sua prática, é de qualquer forma um dom de Deus, que a concede quando e a quem ele escolhe. Não é daquele que deseja, nem daquele que se apressa. Ela vem simplesmente graças à misericórdia divina. Fecha aspas. Jung demonstrou que a figura de Cristo é um símbolo do si mesmo, e essa descoberta nos permitiu avançar consideravelmente na direção do estabelecimento de uma relação entre a mitologia cristã tradicional e a moderna psicologia profunda. Uma importante imagem corolário associada ao simbolismo de Cristo é a imagem do sangue de Cristo. Minha atenção se voltou para esse tema no início, quando deparei com vários sonhos que faziam referência ao sangue de Cristo. Esses sonhos indicam que o sangue de Cristo é um símbolo vivo que ainda funciona na psique moderna. Por conseguinte, eu me proponho a examinar esse símbolo e suas ramificações à luz da psicologia junguiana. E há aqui uma figura oitava, realmente de ramificação a partir do sangue de Cristo, levando a diversas palavras. É toda uma rede. Enfim, palavras várias, nutrição, vinho, leite, selar pacto, água, suor de sangue, que daí levam a outros, como elixir da vida, tortura, Espírito Santo, calcinação, provação, teste, mar vermelho, pedra filosofal, etc. Para demonstrar que essa imagem, junto com seus vínculos associativos, constitui um organismo vivo e não uma construção teórica, devemos seguir a abordagem empírica, descritiva, fenomenológica. Todavia, essa abordagem exige muito do leitor. Conforme vão sendo traçadas as vinculações entre os vários paralelos e analogias, o leitor corre o risco, o perigo, de se perder na rede intrincada de inter-relações. Não conheço forma de evitar esse problema, se se pretende ter uma atitude de honestidade com relação ao método empírico. Apesar dos críticos que não a entenderam, a psicologia de Jung não é uma filosofia ou uma teologia, mas uma ciência sujeita à verificação. Para não obscurecer esse fato, vemo-nos forçados a usar o incômodo método empírico-descritivo, que sempre mantém sob a atenção imediata as manifestações reais da psique, apesar da complexidade, passível de levar à confusão, que elas exibem. Para dar uma orientação geral, incluo um gráfico que mostra algumas das imagens interrelacionadas que, como veremos, são associadas à imagem do sangue de Cristo, que é a figura oitava já mencionada. Segundo, o significado do sangue. A imagem do sangue de Cristo tem numerosas vinculações com o pensamento e com as práticas da antiguidade. Desde os tempos primitivos, o sangue sempre esteve carregado de implicações luminosas. O sangue era considerado a sede da vida, ou alma. Como se pensava que o fígado era uma massa de sangue coagulado, a alma se localizava nesse órgão. Como a vida se esvaía quando a pessoa sangrava até a morte, era natural e inevitável a equiparação entre sangue e vida. Da mesma forma, as sombras dos mortos no Hades poderiam ser restauradas rapidamente, alcançando alguma semelhança de vida, dando-se-lhes sangue a beber. O exemplo clássico dessa prática é a visita de Ulisses ao Hades, no livro 11 da Odisseia. O sangue, como essência da própria vida, era a coisa mais preciosa que o homem podia conceber. Ele trazia consigo conotações suprapessoais, e se pensava que ele só pertencia a Deus. Assim, os antigos hebreus eram proibidos de beber sangue. No Deuteronômio, Yahvé diz: o sangue é a vida. Não deveis comer a vida com a carne. O sangue dos vossos sacrifícios deve ser derramado no altar do Senhor vosso Deus. Todo o Antigo Testamento pode ser ouvido aqui, todo o Deuteronômio pode ser ouvido aqui no canal. De acordo com Pausanias, as sacerdotisas de Apolo sacrificavam um cordeiro por mês, à noite, e lhe provavam o sangue para entrar em comunhão com Deus e fazer profecias. Como carregava esses significados, o sangue era donativo mais apropriado a Deus, o que explica a disseminação da prática do sacrifício do sangue. Como o sangue era fluido divino, era crime derramá-lo, exceto num ritual de sacrifício dedicado aos deuses. Assim, associava-se o sangue com o assassinato e com a culpa e a vingança que se lhe seguiriam. O sangue era concebido como entidade autônoma que clamava por sua própria vingança, tal como clama da terra o sangue de Abel. De acordo com o pensamento primitivo, isto é, pensamento inconsciente,
Não é moralmente errado tirar a vida de outra pessoa. O problema reside no fato de ser altamente perigoso interferir com uma substância tão potente quanto o sangue. Ele se vingará, assim como o fio de alta tensão se vingará do homem descuidado ou ignorante que não souber pegá-lo. Portanto, do ponto de vista psicológico, o sangue representa a vida da alma, de origem transpessoal, extremamente precioso e potente. Ele é reverenciado como algo divino, e todo o esforço do ego para manipulá-lo, para dele se apropriar ou destruí-lo em função de propósitos pessoais, provoca a vingança ou a retribuição. O derramamento de sangue requer mais sangue para pagar a dívida. O livro Caixa deve produzir um balanço. Esse pensamento ilustra a lei de conservação da energia psíquica. Há muita vida psíquica a ser vivida. Se lhe for negada a realização numa área, haverá compensação em outra. Para o sangue, deve haver sangue. A repressão, que é a morte interna, vai se manifestar externamente. É um crime contra a vida cujo pagamento será deduzido. Jung tinha esse fato em mente quando disse, abre aspas, a natureza parece ter rancor de nós, se escondermos nossas emoções de nossos semelhantes. Guardar segredo e ocultar emoções é um mal-feito psíquico com relação ao qual a natureza acaba por nos visitar com a doença, isto é, quando fazemos essas coisas privativamente. Fecha aspas. Outra característica do antigo simbolismo do sangue é a ideia de que o sangue estabelece um vínculo ou pacto entre os poderes divinos ou demoníacos e o homem. Os pactos com o demônio devem ser firmados com sangue, e o sangue deve fluir para selar um acordo entre Deus e o homem. O sangue da aliança ocorre na cerimônia por meio da qual Yahvé firma um compromisso com Israel, no capítulo 24 do Êxodo, que pode ser ouvido aqui também. Abre aspas. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se de madrugada e erigiu um altar no sopé da montanha, e 12 monumentos de acordo com as 12 tribos de Israel. E enviou jovens de Israel que ofereceram holocaustos e fizeram sacrifícios de paz com bezerros ao Senhor. E Moisés tomou da metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade espargiu sobre o altar. E então tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, faremos tudo o que o Senhor tem falado e obedeceremos. E Moisés tomou o sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, de acordo com todas essas palavras. Fecha aspas. O sangue serve aqui como uma espécie de cola ou agente de conexão. Metade dele é espargida sobre Yahvé, representado pelo seu altar, e outra metade sobre o povo. Assim, o povo é unido a Deus num só sangue. Deus e o povo participaram de um batismo conjunto, ou solúcio, que os une em comunhão. O Novo Testamento retoma a ideia do sangue da aliança e a aplica desta vez ao sangue de Cristo. Assim como o sangue dos animais sacrificados derramado por Moisés cimentou o vínculo velho entre Deus e Israel, o sangue de Cristo, voluntariamente derramado por ele mesmo, cimenta o novo vínculo entre Deus e o homem. Esse paralelo é explicitado no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Todo o Novo Testamento pode ser ouvido aqui, abre aspas. E por isso ele, Cristo, é mediador de um novo testamento, de modo que aqueles que forem chamados recebam a promessa da herança eterna. Também o primeiro testamento não foi consagrado sem sangue, pois quando Moisés anunciou a todo o povo todos os mandamentos da lei, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isope, e aspergiu tanto o próprio livro como o povo, e disse, este é o sangue do testamento que Deus vos mandou. E da mesma forma aspergiu com sangue tanto a tenda tabernáculo quanto os vasos do ministério. E na verdade, segundo a lei, tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. De modo que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas por esses ritos, mas que as próprias coisas que estão no céu fossem purificadas com melhores sacrifícios que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, cópia do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós na presença de Deus. Nem também para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote entra anualmente no santuário com sangue alheio. Pois assim teria sido necessário que ele sofresse repetidamente desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Fecha aspas.
Essa passagem demonstra o modo pelo qual o mito e o ritual dos hebreus entram em fusão com o pensamento platônico no desenvolvimento do simbolismo cristão do sangue de Cristo. O sangue da aliança, testamento hebreu, é considerado uma cópia, figura do artigo genuíno e é aspergido sobre o tabernáculo de Yahvé, que é uma cópia do céu eterno. Essa ideia, ao lado da afirmação de que o sangue de Cristo é derramado uma vez por todas, implica psicologicamente que ocorreu uma transformação no nível arquetípico da psique coletiva. O próprio Deus passou por uma mudança, de modo que o fluido cimentador e redentor que une Deus ao homem, isto é, o si mesmo ao ego, agora se encontra em permanente disponibilidade por meio da iniciativa do si mesmo sob a forma de Cristo. Na nova dispensação, o sangue da aliança se transforma no sangue do alimento de comunhão. Esta vinculação é feita em função da última ceia, na qual se diz, abre aspas, e ele tomou o cálice, e após ter dado graças, deu-o a eles, dizendo, bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fecha aspas. Assim foi superada a exortação do Antigo Testamento de que não se comesse sangue, pelo menos para propósitos simbólicos e rituais. Beber o sangue de Cristo torna-se um meio de cimentar a ligação entre Deus e o homem. No referente ao sangue como selo do pacto, W. Robertson Smith nos fornece algumas informações importantes. Escreve ele, abre aspas, a concepção de que ao comer a carne, ou particularmente ao beber o sangue de outro ser vivo, um homem absorve sua natureza, ou vida, em sua própria, aparece entre povos primitivos de muitas formas. A aplicação mais notável da ideia é o rito dos irmãos de sangue, de que há exemplos em todo o mundo. Na forma mais simples desse rito, dois homens tornam-se irmãos ao abrirem mutuamente as veias e beberem do sangue um do outro. A partir desse momento, eles passam a ter uma e não duas vidas. Na literatura árabe antiga, há muitas referências ao pacto de sangue, mas, em lugar do sangue humano, usa-se o sangue de uma vítima sacrificada no santuário. Mais tarde, encontramos a concepção corrente de que o alimento de que os dois homens compartilharem, de modo que a mesma substância entre no sangue e na carne de cada um deles, é suficiente para estabelecer alguma unidade sagrada de vida entre eles. Mas em épocas mais distantes, essa significação parece estar associada, em todas as ocasiões, à participação na carne de uma vítima sacrossanta, e o solene mistério do sacrifício da vítima se justifica pela consideração de que somente dessa maneira é possível obter o sagrado cimento que cria ou mantém vivo um vínculo vivo de união entre os adoradores e o seu Deus. Esse cimento não é senão a própria vida do animal sagrado e consanguíneo, vida que, segundo se concebe, reside em sua carne, mas de modo particular no seu sangue. Assim, a vida, no alimento sagrado, é realmente distribuída entre todos os participantes, cada um dos quais incorpora uma partícula dela em sua própria vida individual. Fecha aspas. Compreendido em termos psicológicos, trata-se de um investimento conjunto na libido que gera a fraternidade. Pessoas envolvidas numa empresa bilateral compartilhando dos mesmos objetivos, das mesmas provações e do compromisso com os mesmos valores. Essas são as pessoas que experimentam a si mesmas como irmãs num só sangue. Da mesma forma, na vida interna do indivíduo, o ego descobre justamente a partir de ocasiões de intenso afeto, encaradas de forma consciente, a existência do si mesmo, e a ele se liga. A intensidade da libido simbolizada pelo sangue é necessária para forjar a conexão entre o homem e homem, entre homem e entre homem e Deus. Tendo essas observações em mente, o ato de beber o sangue de Cristo no ritual da missa da Igreja Católica Apostólica Romana pode ser tido como representação simbólica de um duplo processo de cimentação. Em primeiro lugar, o indivíduo que comunga cimenta sua relação pessoal com Deus. Em segundo lugar, ele se identifica psicologicamente com todos os demais indivíduos que também participam do corpo místico de Cristo. O ato de Cristo ao oferecer seu sangue como bebida que alimenta, como faz o pelicano, é uma expressão do arquétipo positivo da mãe, ou melhor, do componente materno do si mesmo. Podemos atribuir ao simbolismo da taça ou do cálice o mesmo significado que associamos ao sangue do Cristo. Lembro, a propósito dessa linha de pensamento, uma imagem interessante, incomum do texto apócrifo Odes de Salomão. Os 4 primeiros versos da Ode 19 dizem, abre aspas,
Foi-me oferecida uma taça de leite, e eu a bebi na doçura das delícias do Senhor. O Filho é a taça, e aquele de quem proveio o leite é o Pai. E o Espírito Santo o extraiu, pois seus úberes estavam cheios, e era-lhe necessário que seu leite fosse suficientemente extraído. E o Espírito Santo abriu-lhe o seio e misturou o leite dos úberes do Pai, e deu a mistura ao mundo, sem que o soubéssemos. Fecha aspas. Devido à tendência patriarcal da maioria dos teólogos, o fato fenomenológico de que o si mesmo é uma união entre os princípios masculino e feminino é em geral obscurecido no material canônico. Assim sendo, essa passagem é incomum, pois confere abertamente à divindade atributos femininos. Todavia, no material psicológico empírico, é de regra a representação do si mesmo por meio de imagens paradoxais ou andrógenas. O texto em questão apresenta um impressionante quadro da Trindade. Com relação ao simbolismo da comunhão, o leite será equiparado ao sangue de Cristo, que é o leite ou sangue do Pai, isto é, o aspecto remoto ou transcendente do si mesmo, inacessível ao ego consciente. O Filho é a taça, isto é, a encarnação humana na vida pessoal, temporal. É o recipiente que contém e transmite a energia da vida arquetípica. Para que esse fluido de vida seja realizado em sua natureza essencial, a taça, seu recipiente pessoal particular, deve ser esvaziada. Em outras palavras, o significado da vida arquetípica que liga o indivíduo à sua fonte transpessoal deve ser extraído das encarnações particulares em que se expressa na vida concreta e pessoal de cada indivíduo. De acordo com o texto, o Espírito Santo é quem faz a extração do leite. Ele pode ser igualmente considerado o próprio leite. Isso se harmonizaria com outras descrições do Espírito Santo e, bem assim, com uma conclusão que mais adiante apresentarei, de que o sangue de Cristo é sinônimo do Espírito Santo. Clemente de Alexandria usa a mesma imagem e identifica o leite do Pai com o Logos, abre aspas. Ó mistério assombroso! Ordena-se-nos que abandonemos a velha e carnal corrupção, assim como o velho alimento, e que passemos para uma dieta nova e diferente, a dieta de Cristo. O alimento é o leite do Pai, com o qual apenas crianças se alimentam. O próprio amado, aquele que nos dá nutrição, o Logos, derramou o seu próprio sangue por nós e salvou a natureza humana. Acreditando em Deus por meio dele, encontramos refúgio no seio cuidadoso do Pai, isto é, o Logos. E só ele, como convém, nos fornece a nós crianças o leite do amor, ágape. E só são verdadeiramente bem-aventurados os que sugarem esse seio. Fecha aspas. O Logos não é só leite, mas sêmen, como indicam os versos da Ode 19 que se seguem imediatamente aos já citados, abre aspas. E aqueles que o tomam, o leite do Pai, estão na plenitude da mão direita. O útero da Virgem o tomou, e ela concebeu e deu à luz. E a Virgem tornou-se mãe grandemente misericordiosa. Fecha aspas. De acordo com a antiga filosofia, a fêmea podia transformar sangue em leite, e o macho o podia transformar em sêmen. O sangue, o leite e o sêmen eram variações da mesma substância essencial. E assim, chegamos ao conceito estoico de logos spermaticus, a palavra criador e fecundante que corresponde à função criadora da palavra verbo em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todo o Novo Testamento pode ser ouvido aqui. Outro protótipo do sangue de Cristo do Antigo Testamento é o sangue do Cordeiro Pascal. Na noite em que todos os primogênitos do Egito devem ser mortos pelo anjo vingador de Yahvé, os israelitas são instruídos a matar um cordeiro sem mácula e a colocar um pouco do seu sangue nos batentes e nas vergas das portas das suas casas. Assim diz Yahvé, abre aspas, o sangue será um sinal para vós, colocado nas casas em que estáis. Vendo eu sangue, passarei sobre vós e nenhuma praga cairá sobre vós para vos destruir, quando eu arrasar a terra do Egito. Fecha aspas. O desenvolvimento dessa imagem, da marcação de Deus sobre aqueles que serão poupados do seu banho de sangue vingador, está na visão de Ezequiel. Um homem vestido de branco com um tinteiro de escrivão em sua cinta é ali descrito. E Deus diz a esse homem, abre aspas, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com uma cruz a testa de todos os que deploram e desaprovam todas as abominações nela praticadas. Fecha aspas. Todos os que se encontram sem o sinal da cruz na testa são condenados à morte por Deus. Menciono essa passagem em particular porque a imagem do escrivão com um tinteiro corresponde estreitamente à imagem de um sonho que será apresentado adiante, no qual a tinta é o sangue de Cristo. A marca de sangue nos batentes e a marca na testa em Ezequiel são a marca dos eleitos de Deus.
Eles ficarão imunes à ira sangrenta de Deus ou à imersão no Mar Vermelho, simbolicamente equivalentes. Há uma terceira variante do mesmo tema no Apocalipse, em que os servos de Deus, que somam 144.000, têm um selo sobre a testa para indicar que devem ser poupados quando da destruição geral. O sacrifício do sangue de Cristo tem muitos paralelos com o sacrifício do Cordeiro Pascal, cujo sangue protege os israelitas da vingança de Yahvé, e esses paralelos contribuem para elucidar o significado psicológico do poder redentor do sangue de Cristo. Na história do Êxodo, exige-se que cada família do Egito faça o sacrifício involuntário do primogênito. Os judeus foram poupados desse evento tão somente por meio de sua substituição por um sacrifício voluntário com a exibição do sangue da vítima. O estado de coisas era representado pela dureza do coração do faraó. Prevalecia um estado de petrificação. Para remediar essa situação, é preciso que o sangue corra. A matéria da alma deve se tornar líquida, deve ser extraída do status quo duro e estéril de modo a permitir que a vida e a libido voltem a fluir. Colocando-se a questão nesses termos, podemos ver imediatamente de que forma essas imagens se aplicam à vida interna do indivíduo. A necessidade de individuação, simbolizada por Yahvé, requer transformação, liberdade das capacidades escravizadas e reprimidas. Se nosso coração egípcio não se abrandar, o sangue deverá ser extraído à força. Na medida em que a libido é voluntariamente transferida para o propósito transpessoal por uma atitude sacrificial, evitam-se as consequências destrutivas para a personalidade, que ocorrem quando o ego se coloca contra as exigências da totalidade, do si mesmo. Na medida em que a libido é voluntariamente transferida para o propósito transpessoal por uma atitude sacrificial, evitam-se as consequências destrutivas para a personalidade, que ocorrem quando o ego se coloca contra as exigências da totalidade, do si mesmo. Cristo foi identificado com o Cordeiro Pascal e foi chamado Agnus Dei. Da mesma forma, de acordo com uma análise objetiva do simbolismo, Cristo, como primogênito de Deus, será identificado com o sacrifício dos primogênitos dos egípcios. Pelo que sei, não se chega a essa conclusão na exegese tradicional. Todavia, ela é necessária a uma plena compreensão psicológica do mito. O sacrifício redentor sempre ocorre no âmbito de uma mistura de disposições, a humildade do cordeiro diante da intransigência faraônica. Na melhor das hipóteses, o ego deseja, mas reluta, assim como Cristo no jardim. Pode-se dizer mais a respeito do simbolismo do sacrifício do cordeiro. Como representação da inocência, da humildade e da pureza, o cordeiro é a última coisa que desejaríamos matar. Esse tema surge de vez em quando em sonhos. Por exemplo, lembro-me de uma paciente que tinha o que pode ser denominado complexo de Jó ou de Acabe. Um ressentimento irreprimível contra Deus por este permitir que os jovens e inocentes sofram. Ela sonhou certa feita que um cordeiro estava para ser sacrificado e ela não conseguia observar. Nesse caso, é a inocência infantil de cordeiro que deve ser sacrificada diante da expectativa de que a realidade é ou deve ser supervisionada por um pai que é todo amor. O sangue do cordeiro deve ser extraído dessa atitude imatura para que o espírito da benevolência possa viver efetivamente na realidade, não como exigência passiva de um ego infantil, mas como um poder ativo que motiva a personalidade consciente. O sacrifício da pureza inocente também implica a realização da sombra, que nos liberta da identificação com o papel da vítima inocente e da tendência a projetar o executante demoníaco em Deus ou no próximo. Terceiro, Cristo e Dioniso. Outra linha importante de conexões simbólicas vincula o sangue de Cristo à uva e ao vinho de Dioniso. A referência original está no Evangelho de João, onde Cristo diz de si mesmo, abre aspas, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todos os ramos que não derem fruto em mim, ele os tirará, e todos os ramos que derem fruto, ele os limpará, para que deem mais fruto. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Fecha aspas. Desse ponto, basta um curto passo para a identificação de Cristo à uva que é amassada para produzir vinho. O poeta do século XVII, Henry Vogue, exprimiu essa vinculação nos versos The Passion, a paixão. Abre aspas. Videira tão abençoada, cujo suco tão bom sinto como vinho, mas que teus belos ramos sentiram como sangue. Como foste pisada para o meu banquete. Fecha aspas.
O milagre de Caná, que transformou água em vinho, estabeleceu Cristo como um produtor de vinho, e o vinho, como espírito que nele habita, é análogo à água viva que Cristo ofereceu à mulher de Samaria. A água viva, ou elixir vitae, é um termo usado muito mais tarde pelos alquimistas. O cálice de Antíoco, que está nos claustros do Metropolitan Museum e que data provavelmente do século IV a.C., mostra Cristo cercado por cachos de uva. Como afirmou Jung, abre aspas, o milagre do vinho de Caná foi o mesmo realizado no templo de Dioniso e é profundamente significativo que no cálice de Damasco, Cristo seja entronizado entre gavinhas de uvas como o próprio Dioniso. Fecha aspas. Dioniso com seu vinho é um símbolo ambivalente. Ele pode trazer inspiração, êxtase e transformação benevolente da consciência, como descreve o poeta persa Omar Khayyam, não sei, abre aspas. A videira que pode, com lógica absoluta, confutar os 72 partidos divergentes. O alquimista soberano que, num átimo, o metal plúmbio da vida em ouro transmuta. Fecha aspas. Platão, em República, descreve uma ideia corrente em sua época de um paraíso depois da morte, reservado para os retos. Os deuses, abre aspas, os conduzem para a casa de Hades e organizam um banquete de santos em que, reclinados em divãs e coroados por grinaldas, eles passam o tempo, daí por diante, com o vinho, como se o mais virtuoso fosse um eterno ébrio. Fecha aspas. Nas Bacchae de Eurípides, há uma impressionante e bela imagem do miraculoso fluir de fluidos vitais durante as orgias das bacantes, abre aspas. E uma delas elevava sua varinha e golpeava a rocha, e logo um jato de água bem límpida fluía. Outra firmava seu tirso na terra fértil, e ali havia vinho vermelho que Deus lhe havia enviado, uma fonte oculta. E se algum lábio buscasse bebida mais fresca, com as pontas dos dedos mergulhadas, elas pressionavam o terreno e, jorrando da terra, vinham torrentes de leite, e varinhas de junco cobertas de era circulavam com doce mel gota a gota. Fecha aspas. Todavia, as orgias sagradas de Dioniso também podem ser violentas e terrificantes, com menades delirantes desmembrando vivos todos aqueles que atravessassem em seu caminho. Esse foi o destino de Orfeu e Penteu. Os horrores que podem ser perpetrados quando o ego está inflado pela identificação com o poder do inconsciente coletivo são terríveis. Considere-se, por exemplo, os autos de fé cometidos pelos clérigos farisaicos embriagados com o sangue de Cristo. O aspecto terrível do simbolismo do vinho é elaborado mais amplamente na imagem do vinho da ira de Deus. Lemos no Apocalipse, abre aspas, mete a tua foice e vindima os cachos da vinha da terra, pois as suas uvas estão maduras. E meteu o anjo a sua foice à terra, e vindimou a vinha da terra, e lançou a vindima no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar. Fecha aspas. A ira de Deus é o lagar que extrai vinho das uvas, mas também pode ser o próprio vinho, como evidencia a frase do Apocalipse 16, 19, o vinho da indignação de Deus, ira. A mesma imagem de indignação aparece em Isaías 63, 1 a 3, abre aspas. Quem é este que vem de Edom com vestiduras tingidas de Bosra, este glorioso em seu trajo, que caminha na grandeza de sua força? Por que é vermelho o seu trajo, e as suas roupas como as dos que pisam no lagar? E Yahvé responde, eu calquei o lagar sozinho, e das gentes ninguém se achava comigo. Eu as pisei em meu furor, e as calquei aos pés em minha ira, e seu sangue vital salpicou minhas vestes, e manchei todas as minhas roupas. Fecha aspas. Os padres da igreja consideram que essa passagem se refere ao Messias sofredor. De acordo com eles, aquele que vem vermelho do lagar não é senão nosso Senhor Jesus Cristo, pois esta é a pergunta que lhe fizeram os anjos no dia da ascensão triunfal. O texto de Isaías diz que a figura vestida em roupas cobertas de sangue é Yahvé, coberto pelo sangue de seus inimigos. Os analogistas patrísticos identificaram essa figura a Cristo coberto pelo seu próprio sangue. E assim ocorre a inversão paradoxal característica do simbolismo cristão. O sacrificador se transforma em vítima do sacrifício.
Para Yahvé, o sangue de seus inimigos se transforma em seu próprio sangue. Os antigos sacerdotes egípcios identificaram o vinho ao sangue dos inimigos de Deus. De acordo com Plutarco, eles não bebiam vinho, nem o usavam em libações como algo caro aos deuses, e pensavam que o vinho era o sangue daqueles que tinham lutado contra os deuses, e dos quais, quando caíram e se misturaram à terra, tinham, segundo acreditavam, nascido videiras. Essa é a razão por que a embriaguez priva os homens dos sentidos e os enlouquece, tendo em vista que, nesse estado, eles estão cheios do sangue de seus predecessores. Fecha aspas. Essa ideia é mais interessante em termos psicológicos, como descrição dos efeitos de um influxo do inconsciente coletivo. Somos preenchidos com o sangue dos nossos predecessores. Jung falou em termos semelhantes a respeito da sua própria experiência do inconsciente. Com relação à necessidade imperativa que sentia de entender a psique, ele diz, abre aspas, talvez seja uma questão que preocupou meus ancestrais e que eles não conseguiram responder. Ou é o incansável Rotan Hermes dos meus ancestrais germânicos e francos que coloca enigmas desafiadores. Fecha aspas. Outra passagem do Antigo Testamento associada a Cristo é Gênesis 49, 10 a 12, abre aspas. Não se tirará o cetro de Judá, nem o bastão de entre os pés do príncipe, até que venha aquele a quem ele pertence. Ele lava suas vestes no vinho e a sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão vermelhos como vinho e seus dentes brancos como leite. Fecha aspas. Aquele a quem ele pertence refere-se ao Messias, de acordo com a tradição judaico-cristã. Essa passagem nos descreve um príncipe cheio de vinho e de vermelho, uma espécie de fonte que produz sucos vitais. Os olhos vermelhos e os dentes brancos sugerem uma união de contrários que é retomada bem mais tarde na alquimia, com a conjunctio do homem vermelho e da mulher branca. A associação dessa passagem com Cristo é outro vínculo entre ele e Dioniso. Olhos vermelhos como vinho são olhos dionisíacos, bêbados de um excesso de sangue ou de intensidade de vida. Trata-se de uma versão ampliada do temperamento sanguíneo ou cheio de sangue. Uma imagem dessa apareceu, por exemplo, num sonho de um paciente antes da emergência de uma nova quantidade de energia psíquica. Ele sonhou, abre aspas, havia uma mulher cujo sangue era extremamente vermelho, tão vermelho que praticamente podia ser visto por baixo da pele. Ela era uma pessoa que tinha vivido a vida no seu grau mais intenso, obtendo prazer onde pudesse encontrá-lo. Fecha aspas. Essa personagem do sonho poderia ser uma versão menor do príncipe de olhos vermelhos que se lava no fluido de vida essencial. Os alquimistas também usam o simbolismo da uva e do vinho para representar a essência da vida, que é o alvo do processo alquímico. A obra alquímica era chamada vindima. Um texto diz, esprema a uva. Outro diz, o sangue do homem e o suco vermelho da uva são o nosso fogo. O vinho é um sinônimo da água permanens. Hermes, a divindade que preside a alquimia, é chamado vindimador, e a água filosofal, cachos de uva de Hermes, uve hermetis. A imagem do vinho nos sonhos, em geral, atribui sentidos similares ao uso alquímico do símbolo. Além disso, costuma-se associá-la, em última análise, ao sangue de Cristo. Por exemplo, um jovem que estava descobrindo sua tendência a espalhar e dissipar sua própria essência individual, sonhou que estava colocando um pouco de vinho para si mesmo. Um conhecido, uma representação da sombra, tomou do vinho e o jogou no ralo. O sonhador, completamente descontrolado, disse-lhe que ele tinha ido longe demais e que aquilo não mais se repetiria. Com esse sonho, estabeleceu-se o vínculo com o sangue de Cristo por meio da associação, feita pelo sonhador, de que o vinho consagrado que sobra após a comunhão não pode ser despejado no ralo. Quarto, a extração pelo sacrifício. Cristo é às vezes representado como uma uva pisada num lagar. Por exemplo, numa xilogravura do século XV, ilustração 46, Cristo é apresentado num lagar. Do seu peito jorra sangue num cálice, e do cálice há alguns canais por onde o sangue flui para várias atividades do homem. Nesse quadro, o divino sacrifício está liberando energia para sustentar a vida diária do homem. O si mesmo está sustentando a existência do ego. Essa ideia é o inverso da concepção antiga de que o homem deve sacrificar a si mesmo para nutrir os deuses, isto é, de que o ego deve sustentar o si mesmo. Uma impressionante representação desta última concepção encontra-se numa pintura asteca, que mostra uma corrente de sangue fluindo de uma vítima de sacrifício para a boca do deus Sol.
Em termos psicológicos, ambos os processos operam em diferentes momentos da vida psíquica do indivíduo. Algumas vezes, a totalidade transpessoal deve ser alimentada pelo sangue sacrificial do ego. Outras vezes, o ego não pode sobreviver sem entrar em contato com os efeitos produtores de vida do sangue sacrificial do si mesmo. A natureza recíproca, bilateral do processo de sustentação da vida psíquica é expressa no próprio simbolismo cristão. De acordo com o mito, Cristo é tanto Deus quanto homem, isto é, tanto si mesmo quanto ego. Em termos do rito sacrificial, ele é tanto o sacerdote que faz o sacrifício como a vítima do sacrifício. Esse ponto é enfatizado em outra passagem da Epístola de São Paulo aos Hebreus. Abre aspas. Mas quando Cristo apareceu como sumo sacerdote dos bens adquiridos, então, por outro mais excelente e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, ele entrou para sempre no santuário, tomando não o sangue de bodes ou de bezerros, mas seu próprio sangue, assegurando assim uma redenção eterna. Porque se a aspersão de pessoas impuras santifica quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Fecha aspas. Nessa passagem, Cristo é simultaneamente o sacerdote que faz o sacrifício e a vítima sacrificada. Ele é o agente que extrai de si mesmo o sangue redentor. Imagem semelhante se encontra nas visões de Zósimo. Lemos, abre aspas, sou Íon, o sacerdote dos santuários internos, e submeto-me a mim mesmo a um tormento insuportável, até perceber pela transformação do corpo por que me tornei espírito. E já quando falou assim, e eu retive a força para conversar com ele, seus olhos se transformaram em sangue. Fecha aspas. E mais adiante, abre aspas, eis o sacerdote dos santuários internos. É ele quem transforma os corpos em sangue, que dá clarividência e levanta os mortos. Fecha aspas. Jung afirma a respeito dessa visão, abre aspas, a própria visão indica que o propósito do processo de transformação é a espiritualização do sacerdote que realiza o sacrifício. Ele deve tornar-se pneuma. Ao longo das visões, fica claro que sacrificador e sacrificado são um só. Essa ideia de união entre a prima matéria e a última matéria, daquilo que redime e daquilo que é redimido, se encontra em toda a alquimia do princípio ao fim. Fecha aspas. A ideia de que Cristo sacrificou a si mesmo para extrair ou tornar manifesta sua essência espiritual encontra-se nas passagens das Escrituras que se referem à vinda do Paráclito. Em João 16:7, Cristo diz a seus discípulos, abre aspas, mas eu vos digo a verdade, a vós convém que eu vá, pois se eu não for, não virá a vós o Consolador, Paráclito, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Fecha aspas. No capítulo 14 de João, Paráclito é citado da seguinte maneira, abre aspas, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Paráclito, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, pois ele habita convosco e estará em vós. Fecha aspas. E mais uma vez, abre aspas, e essas coisas vos digo, estando eu entre vós, mas o Consolador Paráclito, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Fecha aspas. Num certo sentido, o Paráclito é sinônimo do sangue de Cristo. Tanto um como o outro são resultado do sacrifício de Cristo. Tanto um como o outro são a essência efetiva desencarnada que só pode vir a existir por meio da perda da forma concreta particular de Cristo. O Paráclito, tal como é descrito em João, só pode ser visto como um guia individual interno que substitui o Jesus da história e do dogma. Trata-se do Cristo interno de Mestre Eckhart, ou em termos psicológicos, o caminho da individuação. A ligação entre Cristo e o seu sangue levanta questões importantes, como demonstra uma acre divergência medieval. Houve um combate teológico entre os dominicanos e os frades menores com relação ao sangue de Cristo derramado durante a paixão. Os frades menores diziam que ele deixara de estar unido à divindade de Cristo, e os dominicanos afirmavam que a união não cessara. No final das contas, o Papa Pio II proibiu a ambas as partes a continuação da discussão. Essas disputas intelectuais aparentemente estéreis são ricas de significado simbólico quando consideradas do ponto de vista psicológico.
Aqui a questão parece se determinar se é ou não possível extrair o pleno significado arquetípico da sua encarnação particular no mito de Cristo e na igreja fundada a partir desse mito. Em outras palavras, trata-se de determinar se é possível ter uma abordagem puramente psicológica das energias luminosas da psique, sem beneficiar uma fé religiosa ou uma afiliação eclesial particulares. A resposta, a nosso ver, óbvia. Mas que questão revolucionária ela teria sido se fosse formulada conscientemente na Idade Média. O método pelo qual é extraído o sangue de Cristo é o processo do sacrifício. As implicações psicológicas do sacrifício são bastante complexas. Para uma discussão completa, ver o trabalho de Jung em seu ensaio O Simbolismo da Transformação na Missa. Para nossos propósitos do momento, eu observaria que pelo menos 4 arranjos diferentes são possíveis na situação sacrificial, a depender dos seguintes fatores: quem faz o sacrifício, o que está sendo sacrificado e em benefício de quem o sacrifício é feito. As 4 possibilidades podem ser relacionadas da seguinte forma: sacerdote, vítima do sacrifício, em benefício do. 1. Deus sacrifica o homem em favor de Deus. 2. Deus sacrifica Deus em favor do homem. 3. O homem sacrifica Deus em favor do homem. 4. O homem sacrifica o homem em favor do Deus e do homem. 1. Deus sacrifica o homem. Essa versão corresponde a toda a prática sacrificial antiga. O sacerdote, agindo em nome de Deus, sacrifica um animal, originalmente um ser humano que representa o homem. O movimento vai do ser humano para o divino, isto é, o reino do divino deve aumentar às expensas do humano. Daí a implicação de que o ego está muito cheio e o mundo transpessoal muito vazio. O equilíbrio deve ser restaurado por meio de um sacrifício do ego em favor do si mesmo. 2. Deus sacrifica a Deus. Esse procedimento corresponde ao simbolismo de todo alimento totêmico, na medida em que este é realizado como um ritual sagrado e, por conseguinte, sob os auspícios de Deus. O exemplo principal é a missa católica romana, em que o celebrante representa Deus como sacrificador e os elementos representam Deus como sacrificado. Nesse caso, o movimento vai do divino para o humano, indicando um relativo esvaziamento do ego, pobreza de espírito, que requer um influxo mantenedor do inconsciente coletivo e transpessoal. 3. O homem sacrifica a Deus. Essa ação não tem representação religiosa específica, uma vez que sua essência é aparentemente secular ou pessoal. Corresponde a um dreno de energia e de valor das categorias transpessoais para servir aos interesses do ego consciente. Os exemplos míticos seriam o roubo do fogo cometido por Prometeu e o pecado original de Adão e Eva. Em termos estritos, parece que a palavra sacrifício não deveria aplicar-se aqui, uma vez que se trata antes de uma questão de dessacralização que de tornar sagrado. Todavia, ao longo das vicissitudes empíricas do desenvolvimento psicológico, quando um passo desses é necessário, a experiência justifica o termo sacrifício para descrever a desistência relutante da permanência em velhas formas de ser. Trata-se na realidade do maior sacrifício e, como nos demonstram os mitos, exige o preço mais elevado. Claro que isso é uma visão gnóstica, porque é gigantemente óbvio que Adão e Eva não fizeram um sacrifício maior do que do próprio Cristo. Enfim. Na história da cultura, esse estágio seria representado pelo ateísmo materialista. O movimento da energia vai do divino para o humano e pertence, portanto, a uma condição que requer o aumento da autonomia consciente. Mais uma vez, tenham cuidado. Isso é uma visão gnóstica sobre a vida. 4. O homem sacrifica o homem. Esse quarto tipo de sacrifício é um ideal hipotético e apenas começa a emergir como uma possibilidade na compreensão humana. Refere-se ao sacrifício do ego pelo ego em favor do duplo propósito do desenvolvimento do próprio ego e de cumprimento do seu destino transpessoal. Como o homem é ao mesmo tempo agente e paciente, trata-se de um processo consciente que não é motivado pela compulsão arquetípica inconsciente, mas pela cooperação consciente com a necessidade de individuação. Ele reproduz, no nível humano consciente, o que está prefigurado no nível arquetípico divino no sacrifício de Cristo por si mesmo. De acordo com Crisóstomos, Cristo foi o primeiro a comer sua própria carne e beber seu próprio sangue. Essa ação, então, tornou-se um modelo para o ego que alcançou um nível de consciência suficiente para compreender-lhe o significado. Jung descreve esse significado da seguinte forma, abre aspas, para curar o conflito projetado, este deve retornar à psique do indivíduo, onde se encontram seus primórdios inconscientes. Ele deve celebrar a última ceia consigo mesmo e comer a própria carne e beber o próprio sangue, o que significa que deve aceitar e reconhecer o outro em si mesmo. Pois se é necessário aturar-nos a nós mesmos, como poderemos atribular os outros também? Fecha aspas. Neumann descreve os efeitos coletivos da autossimulação com as seguintes palavras, abre aspas,
A predigestão do mal que o indivíduo efetua como parte do processo de assimilação da sua sombra torna-o ao mesmo tempo um agente da imunização do coletivo. A sombra de um indivíduo está invariavelmente vinculada à sombra coletiva do grupo de que ele é parte, e conforme ele digere o seu próprio mal, um fragmento do mal coletivo é invariavelmente codigerido ao mesmo tempo. Fecha aspas. A mesma imagem aparece no processo alquímico da circulatio, circulação que ocorria num pelicano ou condensador de refluxo. A esse respeito, Jung afirma, abre aspas, na imagem antiquíssima da Ouroboros reside o pensamento de devorar-se a si mesmo e de transformar-se a si mesmo num processo de circulação. Esse processo de realimentação é ao mesmo tempo um símbolo de imortalidade. Ele simboliza o uno que provém do choque entre os contrários. Esses símbolos da alquimia eram um mistério, cujo parentesco profundo com o mistério da fé era percebido por seus adeptos, de modo que para eles os dois processos eram idênticos entre si. Fecha aspas. Quinto, atributos do sangue de Cristo. As Escrituras atribuem ao sangue de Cristo características bem definidas. Já mencionamos a qualidade da cimentação, de selagem de um pacto que liga o homem a Deus. Além disso, o sangue de Cristo limpa a mácula do pecado, isto é, liberta da culpa inconsciente. Além disso, disse que ele santifica, o que, entendido em termos psicológicos, sugeriria a introdução da dimensão sagrada ou arquetípica na consciência pessoal. Ele é considerado precioso, o que indica que traz consigo o valor mais elevado. No calendário religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, descreve-se o 1º dia de julho como festa do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos principais atributos do sangue de Cristo é o seu poder de redenção de almas, como fica evidenciado em passagens como, abre aspas, nele encontramos a redenção por meio do seu sangue, fecha aspas, abre aspas, seu amado Filho, no qual temos a redenção por meio do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, fecha aspas. Abre aspas, foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue, fecha aspas. A crença religiosa popular elaborou esse tema de forma exaustiva. Por exemplo, um bem conhecido missal católico que inclui ilustrações de determinadas doutrinas cristãs apresenta uma pintura muito interessante que simboliza o poder redentor do sangue de Cristo. A porção superior do quadro mostra Cristo na cruz, cercado por círculos concêntricos de luz irradiada. À sua esquerda está a lua, à direita o sol. Um anjo segura um cálice que coleta uma torrente de sangue que flui do seu lado. A parte inferior do quadro mostra almas sofrendo os tormentos do purgatório. Um anjo derrama o sangue de Cristo, contido num cálice, no purgatório. Conforme o sangue as toca, as personagens torturadas são libertadas e saem das chamas. Entendido em termos psicológicos, o purgatório é a condição de ser identificada ao domínio do desejo concupiscente, flamejante e da ira terrível provocada pela frustração do desejo. Podemos considerar o sangue redentor de Cristo como um fluido portador da consciência, derivado do si mesmo, que traz consigo um ponto de vista mais amplo, que inclui o significado arquetípico da existência e que liberta o indivíduo das dimensões estreitas e personalistas do ego. Dito de outra forma, o quadro mostra dois estados de tormento, o tormento superior da crucifixão e o tormento inferior da tortura sem sentido. Ambas as condições são igualmente dolorosas, mas uma é voluntária, aceita pela consciência e, por conseguinte, gera o precioso fluido da vida. Outro importante atributo do sangue de Cristo é a sua capacidade de reconciliar e de trazer paz aos contrários beligerantes. São Paulo afirma na Epístola aos Colossenses, abre aspas, reconciliar-se por ele a todas as coisas, tanto que está na terra quanto que está no céu, pacificando-os pelo sangue de sua cruz. Fecha aspas. E de novo na Epístola aos Efésios, abre aspas. Mas agora, por Jesus Cristo, vós, que no outro tempo estáveis longe, vos haveis avizinhado pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, que de dois fez um e destruiu o muro da inimizade que nos dividia, abolindo em sua própria carne os mandamentos e preceitos para formar em si mesmo os dois em um homem novo, estabelecendo a paz e para reconciliar-nos com Deus em um só corpo pela cruz, levando a inimizade a ter fim. Fecha aspas. Apresenta-se claramente aqui o aspecto do si mesmo como reconciliador dos contrários. De acordo com Jung, essa passagem provavelmente influenciou a concepção dos alquimistas do Mercúrius como pacificador, um mediador entre elementos beligerantes e um produtor de unidade.
Concebe-se o mercúrio como sangue espiritual, em analogia com o sangue de Cristo. O mercúrio também corresponde ao Espírito Santo, o que fornece outro vínculo entre ele e o sangue de Cristo. O vinho de Dioniso compartilha com o sangue de Cristo a qualidade da reconciliação e da comunhão. O sonho de um jovem ministro que me chegou ao conhecimento ilustra de forma impressionante esse ponto. Abre aspas. O sonho resumido. Estou prestes a celebrar a comunhão. Na sacristia, que parece uma cozinha, o vinho da comunhão deve ser preparado pela mistura de 2 vinhos distintos, um vinho azul escuro e um vinho vermelho. A água está numa garrafa com um rótulo amarelo que parece um rótulo de Scott e tem a inscrição Paulo. Há 2 homens sentados em torno de uma mesa redonda. Um deles é um político esquerdista, o outro um direitista. Até agora, eles mantiveram uma atitude aparente de amenidade social, mas começam a mostrar-se hostis um com relação ao outro. Sugiro que conversem num nível profundo e resolvam sua relação sentimental. Nesse ponto, a cena fica escura como num drama teatral, e um refletor vermelho-amarelo focaliza uma pequena mesa que se encontra entre os 2 homens, por trás deles. Há na mesa uma garrafa com um vinho vermelho quente, com um rótulo de Scott que tem claramente marcado Paulo. Então sobrevém uma total escuridão e há um som de choque de vidros, semelhante ao som produzido por uma rachadura, ou talvez pela quebra de vidro. O sentido é óbvio no sonho. Penso, eles beberam o vinho vermelho durante sua discussão, ficaram amigos e no processo se embriagaram, adormeceram e derrubaram os copos. Sinto deleite com o senso estético da forma pela qual isso é retratado e ansioso com o fato de que é preciso iniciar o serviço e de que agora não tenho os ingredientes para a mistura do vinho da comunhão. Fecha aspas. Esse sonho apresenta a interessante imagem de 2 vinhos, um vinho azul e um vinho vermelho, talvez simbolizando os espíritos distintos do Logos e de Eros. Ele mostra que o sonhador alcançou uma conjunctio inferior, uma reconciliação com a sombra, mas que a conjunctio superior, simbolizada pelo serviço completo da comunhão, ainda não está preparada para ocorrer. A dissolução regressiva e a reconciliação consciente das diferenças às vezes se confundem ou se contaminam mutuamente. O sangue ou o vinho de Cristo e de Dionísio podem provocar ambos os estados. Trata-se de algo experimentado normalmente como uma bem-aventurança, como revela, por exemplo, a bela descrição do princípio dionisíaco feita por Nietzsche. Abre aspas. Não é somente a união do homem com o homem que, sob a magia do encantamento dionisíaco, é selada novamente. Também a natureza, que se tornar alienada, hostil e subjugada, celebra mais uma vez sua reconciliação com o filho pródigo, o homem. Espontaneamente, a terra oferece as suas dádivas e as feras das montanhas e dos desertos se aproximam pacificamente. O carro de Dioniso é coberto de flores e de grinaldas. Panteras e tigres caminham a ele subjugados. Transforme em pintura o hino à alegria de Beethoven. Deixe que a imaginação tenha livre curso e conceba os milhões de seres frementes prostrados na poeira. Nesse momento, está próxima a embriaguez dionisíaca. Agora, o escravo é um homem livre. Todas as barreiras rígidas e hostis que a miséria, a arbitrariedade e a atitude insolente haviam estabelecido entre os homens se quebram. Nesse momento, graças ao evangelho da harmonia universal, todos se sentem ao lado do próximo, não apenas unidos, reconciliados, fundidos, mas idênticos a ele, tal como se o véu de Maia tivesse sido rasgado, desfeito em farrapos que agora desaparecem perante a misteriosa unidade original. Fecha aspas. Como foi demonstrado anteriormente, o sangue de Cristo é sinônimo do Logos. De acordo com o Evangelho de João, Logos é a luz. Abre aspas, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Fecha aspas. O sangue de Cristo como luz é apresentado de forma marcante no tratado gnóstico Pistis Sophia. Por coincidência, o texto expõe várias outras imagens relacionadas que já consideramos. Jesus faz seus discípulos subirem aos céus com ele e lhes mostra uma visão, abre aspas. Jesus lhes disse, olhai e vede o que podeis ver. E eles levantaram os olhos e viram uma luz enorme, extremamente poderosa, que nenhum homem do mundo pode descrever. E ele lhes disse outra vez, olhai além da luz e vede o que podeis ver. Eles disseram, vemos fogo, água, vinho e sangue. Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, nada levei à terra quando lá estive, senão esse fogo, essa água, esse vinho e esse sangue. Levei a água e o fogo para fora da região da luz das luzes do tesouro da luz, e levei o vinho e o sangue fora da região de Barbelô, a mãe celestial ou Logos feminino, ou Barbelo, não sei. E pouco depois meu pai me enviou o Espírito Santo sob a forma de uma pomba.
E o fogo, a água e o vinho servem à remissão de todos os pecados da terra. O sangue, por sua vez, foi um sinal colocado em mim por causa do corpo humano que recebi na região de Barbelo, o grande poder do Deus invisível. O sopro, por outro lado, avançou na direção de todas as almas e as levou para a região da luz. Por isso eu vos disse, vim para trazer o fogo à terra, isto é, vim para redimir os pecados de todo o mundo com fogo. E por essa razão eu disse à samaritana, se conhecesseis a dádiva de Deus e aquele que vos diz, dai-me de beber, pediríeis a ele, e ele vos daria a água da vida, e haveria em vós uma fonte que jorra para a vida eterna. E por isso também tomei de um cálice de vinho, abençoei-o, ofereci-o a vós e disse, este é o sangue do testamento que vos será concedido para a remissão dos vossos pecados. E por isso, da mesma forma, eles enfiaram uma lança em meu flanco e dela saíram água e sangue. E são esses os mistérios da luz que redime os pecados. Isto é, esses são as denominações e os nomes da luz. Fecha aspas. Sexto, relações com a alquimia. O sangue de Cristo tem muitas vinculações com o simbolismo alquímico. Na alquimia, o sangue costuma ser usado para descrever o produto de um procedimento de extração. Por exemplo, diz um texto alquímico, abre aspas, por conseguinte derruba a casa, destrói as paredes e extrai daí o mais puro suco. Junto com o sangue, cozinha, fecha aspas. Como Jung comenta a respeito dessa passagem, abre aspas, essas instruções são o típico procedimento alquímico para a extração do espírito ou da alma e, portanto, para a conscientização dos conteúdos inconscientes, fecha aspas. Menciona-se frequentemente o sangue do dragão ou do leão. O dragão e o leão são formas iniciais do Mercúrio, que se manifestam como paixão e concupiscência e devem ser submetidas à extração e à transformação. O antigo paralelo mitológico é o sangue do centauro, Nesso, que Hércules matou quando o centauro tentava violar Djanira. Esse sangue era capaz de gerar paixão erótica, e quando Djanira mais tarde deu a Hércules uma camisa embebida no sangue de Nesso, esforçando-se para ele recuperar sua atração por ela, o sangue produziu uma cruel agonia que só terminou em sua pira funerária. Assim, tal como Mercúrio, que pode ser veneno ou panaceia, a substância arcana simbolizada como sangue pode trazer tanto paixão, ira e tormento cruel, como salvação, a depender da atitude e da condição do ego que a experimentar. O símbolo do sangue vincula duas diferentes operações do procedimento alquímico, a solutio, solução, e a calcinatio, calcinação. A água e o fluido são parte do complexo simbológico da solutio. O sangue, como fluido, liga-se, assim, à solutio. Todavia, o sangue também está associado ao aquecimento e ao fogo e se enquadra no âmbito da calcinatio. O sangue, como a união do fogo e da água, é, portanto, uma combinação de contrários. Menciona-se o duplo estado do sangue em Lucas 19:34, abre aspas. Um dos soldados perfurou seu flanco com uma lança e dali saiu ao mesmo tempo sangue e água, fecha aspas. Trata-se de um eco do motivo da água e do fogo encontrados na declaração de João Batista, abre aspas. Eu vos batizo em água para vos trazer a penitência, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, fecha aspas. A água dissolve e funde coisas distintas num meio unificador. O fogo tem diferentes níveis de significado. Pode ser a intensidade do desejo, o calor do amor ou a inspiração do Espírito Santo. Em diferentes contextos, pode referir-se tanto a Eros quanto ao Logos. O vermelho do sangue o vincula a todas as implicações da cor vermelha e a flor mais vermelha, a rosa. O poeta do Rubaiyat, vincula sangue rosa nos versos, abre aspas. Penso às vezes que nunca floresce tão vermelha a rosa quando floresce onde algum César enterrado sangrou. Fecha aspas. O termo mar vermelho foi usado na alquimia para fazer referência à tintura ou ao elixir da pedra filosofal. Ele alude ao fato de os padres da igreja terem identificado o mar vermelho ao sangue de Cristo, no qual os cristãos são batizados simbolicamente. O Mar Vermelho permitiu que os israelitas passassem por ele, mas afogou os egípcios. Jung observa que uma interpretação gnóstica dessa imagem indica que, abre aspas, o Mar Vermelho é um mar de morte para os inconscientes, mas para os que são conscientes é uma água batismal de renascimento e de transcendência, fecha aspas. Assim, os efeitos da imersão na essência do si mesmo são libertadores ou destruidores, a depender da atitude do ego. Hércules não sobreviveu à sua imersão no Mar Vermelho.
Do outro lado do Mar Vermelho, os israelitas encontraram o deserto e mais tarde as revelações de Yahvé no Monte Sinai. Assim, no primeiro encontro com si mesmo, experimenta-se uma certa solidão e separação dos outros. Com relação a essa experiência, Jung diz, abre aspas, todos que se tornam conscientes, mesmo de uma parcela do seu inconsciente, ultrapassam seu próprio tempo e seu próprio extrato social e caem numa espécie de solidão. Fecha aspas. Mas apenas onde há essa solidão é possível encontrar o Deus da salvação. A luz se manifesta na escuridão e do perigo vem o resgate. Fecha aspas. O sangue de Cristo representa um estreito paralelo com o elixir vitae ou água permanens dos alquimistas, que era na realidade uma forma líquida da pedra filosofal. Os textos frequentemente afirmam esse vínculo de forma explícita. A partir da nossa posição privilegiada, podemos dizer que, assim como o sangue do concerto do Antigo Testamento era considerado pelos cristãos uma prefiguração do sangue de Cristo, o sangue de Cristo era tomado pelos alquimistas como prefiguração do elixir da pedra filosofal. Diz um texto alquímico, abre aspas, pois como a pedra filosofal, que é rei alquímico, tem, por meio da sua tintura e da sua perfeição desenvolvida, a virtude de transmudar outros metais imperfeitos e básicos em puro ouro, nosso rei celestial e pedra angular fundamental, Jesus Cristo, pode, e só ele pode, nos redimir a nós pecadores e homens imperfeitos com sua abençoada tintura da cor do rubi, isto é, seu sangue, de todas as depravações e sujeiras, e curar perfeitamente a doença maligna de nossa natureza. Fecha aspas. E novamente, abre aspas, pois, assim como a pedra filosofal se une a outros metais por meio da sua tintura e entra em união indissolúvel com eles, Cristo, nosso governante, está numa constante união vital com todos os seus governados, por meio da tintura cor de rubi do seu sangue, e torna todo o seu corpo um compacto edifício espiritual perfeito que, depois de Deus, é criado na retidão e na verdadeira santidade. Ora, essa regeneração operada no batismo pela ação do Espírito Santo é, na realidade, apenas uma renovação espiritual interna do homem caído, pela qual nos tornamos amigos de Deus, e não inimigos. Fecha aspas. Outro texto interessante de Gerard Dorn tem a dizer o seguinte, abre aspas, os filósofos consideravam sua pedra animada porque nas operações finais, em virtude do poder desse nobilíssimo e abrasador mistério, um líquido vermelho escuro, semelhante ao sangue, sai gota a gota do seu material e do seu recipiente. Por essa razão, eles profetizaram que nos últimos dias, um homem puríssimo, genuíno, pelo qual o mundo será libertado, virá à terra e suará gotas de sangue, de matiz róseo ou vermelho, pelos quais o mundo será redimido da sua queda. De modo similar e igualmente, o sangue de sua pedra libertará os metais leprosos, assim como libertará os homens das suas enfermidades. E esta é a razão por que se considera a pedra animada. Porque no sangue dessa pedra está oculta a alma. Por uma razão semelhante, eles a consideraram seu microcosmo, pois contém a similitude de todas as coisas deste mundo, e por conseguinte, eles a consideraram mais uma vez animada, tal como Platão diz que o macrocosmo é animado, fecha aspas. A pedra que sua sangue é com efeito um paralelo preciso de Cristo no jardim do Getsemane, abre aspas, e estando em agonia ele orava com mais empenho, e veio-lhe um suor como grandes gotas de sangue que corria sobre a terra, fecha aspas. Psicologicamente, isso significa que a extração da aqua permanens envolve inevitavelmente dor e conflito psíquicos. Como diz Jung, abre aspas, todo avanço psíquico do homem surge do sofrimento da alma, fecha aspas. O sofrimento em si mesmo não tem valor. Para ter valor, deve ser um sofrimento conscientemente aceito, um sofrimento significativo que extrai o fluido redentor. A tolerância voluntária dos contrários no interior do indivíduo, a aceitação da sua própria sombra e não a indulgência com relação à saída fácil da projeção da sombra nos outros, traz a transformação. Jung faz o seguinte comentário sobre o texto de Dorn, abre aspas. Como a pedra representa o homo totus, é simplesmente lógico que Dorn fale do putissimus homo, o mais verdadeiro homo, homem, quando discute a substância arcana e o seu suor de sangue, pois é a isso que a ela, a pedra, se refere. Ele é o arcano, e a pedra e seu paralelo ou prefiguração é Cristo no jardim de Getsemane. Esse homem puríssimo ou mais verdadeiro não deve ser senão o que é, tal como a argentum punctum. É prata pura, tal como a argentum punctum é a prata pura. Ele deve ser inteiramente homem, um homem que conhece e possui tudo o que é humano, e que não é adulterado por nenhuma influência ou mistura externas.
Esse homem só aparecerá na terra nos últimos dias. Ele não pode ser Cristo, pois Cristo, pelo seu sangue, já redimiu o mundo das consequências da queda. De forma alguma está em questão aqui um futuro Cristo, o Salvator Microcosmi, mas sim o Servator Cosmi, preservador do cosmo, que representa a ideia ainda inconsciente do homem total e completo que produzirá o que a morte sacrificial do Cristo obviamente deixou incompleta, a saber, libertar o mundo do mal. Tal como Cristo, ele vai suar um sangue redentor, mas trata-se de um sangue cor-de-rosa, não o sangue natural ou comum, mas o sangue simbólico, uma substância psíquica e manifestação de um certo tipo de eros que unifica tanto o indivíduo quanto a multidão no signo da rosa, que os torna tais. Fecha aspas. 7. Sonhos modernos. O símbolo do sangue de Cristo é ativo na psique moderna, como evidenciam sonhos de pacientes da psicoterapia. Por exemplo, apresentamos a seguir um sonho de uma jovem dona de casa cuja identidade pessoal e feminina havia sido muito amplamente submersa por um tratamento arbitrário e danoso na infância. A paciente em questão é dotada de um talento criativo que até a época do sonho mantinha-se totalmente despercebido. Pouco depois de iniciar a psicoterapia, ela teve o seguinte sonho, abre aspas. Uma figura, um anjo, com um vestido drapeado de branco sob os joelhos, está debruçada, escrevendo com a mão direita numa pedra oval, cor de areia, fixada num gramado novo. Ela está escrevendo com o sangue que está no vaso segurado por uma figura masculina que se encontra do seu lado direito. A figura masculina segura o vaso com a mão esquerda. Fecha aspas. Após o sonho, a sonhadora pintou um quadro que o representava. Ilustração 49. No quadro, o anjo transformou-se numa grande ave branca que escreve com o bico. O homem que segura o cálice de sangue na mão é uma figura de barba vestida num robe e é claramente uma representação de Cristo. A sonhadora não fez essencialmente nenhuma associação pessoal e disse apenas que o homem a lembrou de Cristo e a ave do Espírito Santo. Esse sonho, por certo, tem grande importância e representa um profundo processo em andamento no interior da sonhadora. No tocante à laje oval de pedra, um sonho que ocorreu uns 3 meses após o primeiro apresentou uma associação. Nesse último sonho, ela vê 4 lajes de concreto quadradas contendo círculos. Elas estão rachadas e partidas. Uma voz diz: essas são suas atitudes errôneas a respeito da feminilidade, que agora são destruídas. Assim sendo, a pedra oval pode ser considerada um novo fundamento que substitui velhas lajes quebradas, uma espécie de tábula rasa, na qual sua verdadeira identidade agora pode ser escrita. O fato de estarmos testemunhando um processo nuclear pertinente ao estabelecimento do núcleo central da sua personalidade é evidenciado pela presença do símbolo do sangue de Cristo. Como se disse anteriormente, o símbolo pertence à fenomenologia do si mesmo e sua presença indica que o centro transpessoal da identidade individual está ativado e está jogando um influxo de energia e de significado na personalidade consciente. De fato, com a pintura do sonho, Cristo fornece o sangue, mas o Espírito Santo escreve. Isso corresponde de forma bastante estreita às palavras de Jesus. A vós convém que eu vá, pois se eu não vou, não virá a vós o Paráclito. A partida é o meio pelo qual se extrai o sangue, deixando a energia da individuação livre para se expressar pelo espírito autônomo em sua manifestação individual. Provavelmente é significativo que sua paciente tenha crescido como católica romana e que, na época do sonho, estivesse num processo de retirada da sua projeção da autoridade última na igreja e em suas doutrinas. O próximo sonho é o de um jovem aluno de graduação. Quando criança, houve um diagnóstico errôneo sobre ele, no qual se lhe atribuiu uma disfunção cardíaca devido a um sopro funcional do coração. Essa experiência provocou-lhe muita ansiedade na época e o deixou com uma reação fóbica diante do sangue, ou da perspectiva de ver o sangue. Quando exploramos esse sintoma, descobrimos que o sangue representava afetos ou intensidades emocionais de todos os tipos. Ele temia todas as reações vindas do coração. Depois de um encontro particular com seu complexo de sangue, durante o qual fez um esforço particular para se manter firme e encarar sua ansiedade em vez de fugir dela, ele teve o seguinte sonho, abre aspas. Estou próximo a uma estranha casa de 3 andares que começo a explorar.
Aventuro-me a explorar o porão e ali encontro uma fascinante igreja-santuário. Imediatamente minha atenção é atraída por um símbolo luminoso que se encontra acima do altar. Ele consiste de uma cruz e há no centro da cruz um coração pulsante. Ele mantém minha atenção por algum tempo e parece conter muitos sentidos ocultos. Depois de sair dali, decido voltar para outra experiência com essa estranha cruz. Quando entro outra vez no santuário, fico impressionado por encontrar uma irmã católica na entrada e a sala cheia de gente, todos em oração. Fecha aspas. Junto com o sonho, ele esboçou uma cruz com um coração superposto. Temos com esse sonho um belo exemplo do modo como é possível resolver um sintoma psíquico quando o seu núcleo de sentido arquetípico é penetrado. O sonho equipara o complexo de sangue coração a Cristo na cruz. Com efeito, o paciente tem medo, na verdade, do sangue de Cristo. Posto nestes termos religiosos ou arquetípicos, o medo do sangue perde sua natureza irracional e, por conseguinte, deixa de ser um sintoma. Torna-se antes uma reação diante do luminoso, um terror sagrado, pavoroso da realidade transpessoal do si mesmo. Não se trata de neurose, mas de uma consciência da dimensão religiosa da psique. O sonho veicula ao sonhador o fato de que seu afeto e a sua identidade emocional são matéria sagrada e de que, embora ele possa abordá-los, temeroso e trêmulo, não é de forma alguma sábio desprezá-los ou rejeitá-los, como ele estava inclinado a fazer. Ou, para dizê-lo de outra forma, o sofrimento sem sentido de ordem neurótica foi transformado em sofrimento consciente, significativo, entendido como ingrediente essencial de um processo de vida arquetípico profundo, isto é, a extração do sangue de Cristo. O sonho a seguir foi o primeiro sonho depois do início da análise de um homem que mais tarde se tornou psicoterapeuta, abre aspas. Depois de alguma dificuldade, ele fisgou um peixe de coloração dourada. Sua tarefa era extrair o sangue do peixe e aquecê-lo até que ele alcançasse um estado fluido permanente. Havia perigo de que o sangue coagulasse no decorrer do processo. Ele estava num laboratório fervendo o sangue do peixe. Um homem mais velho, porta-voz da tradição, lhe disse que a coisa jamais iria dar certo e que o sangue certamente coagularia. Contudo, o aquecimento continuou e o sonhador sabia que seria bem-sucedido. Fecha aspas. O símbolo do peixe exibe um duplo aspecto. De um lado, trata-se de uma criatura de sangue frio das profundezas e por isso representa o instinto inconsciente semelhante ao dragão. Por outro lado, é um símbolo do Cristo. Assim, simboliza tanto o Redentor quanto aquilo que deve ser redimido. Um mito relevante referente à extração de uma substância salvadora de um peixe está no livro apócrifo de Tobias. Nessa história, o herói Tobias estava prestes a se casar com Sara, uma mulher que já havia sido casada 7 vezes. Todas as vezes, o noivo havia sido assassinado na noite de núpcias por um demônio que habitava o quarto de Sara. Um dia, Tobias encontrou um peixe, um grande peixe, que pulou para fora da água diante dele. Rafael, seu guia, disse a Tobias para fisgar o peixe e extrair-lhe o coração, o fígado e a vesícula biliar. A vesícula foi reservada para outro propósito, mas o coração e o fígado deveriam ser queimados na noite do casamento de Tobias com Sara para expulsar o demônio que lhe havia assassinado os maridos precedentes. Isso foi feito com sucesso. Tobias sobreviveu ao seu casamento com Sara e cobrou o dinheiro que o pai de Sara lhe devia. Me parece que este não seja um livro apócrifo, meus caros. É um livro católico, a não ser que o autor aqui, ele provavelmente, claramente é protestante. Então, mas não é apócrifo, está na Bíblia. Basta saber qual Bíblia ler e usar, não é verdade? Essa história contém um importante simbolismo no tocante àquilo que é necessário fazer para ter uma relação com o inconsciente sem ser por ele destruído. A conjunctio só é bem-sucedida após a captura do peixe e da extração de sua essência, que se transforma em substância salvadora similar ao sangue de Cristo. Em resumo, ela significa que o problema do desejo inconsciente deve ser resolvido, o que constitui um prelúdio necessário à conjunctio. Cristo foi identificado ao peixe desde o início do cristianismo. Assim, o sangue do peixe é também o sangue de Cristo. Por extensão, o peixe pode representar todo o éon cristão, estando a era de peixes chegando ao fim. Portanto, em seu sentido mais universal, a extração do sangue de um peixe sugeriria a extração de vida e sentido de toda a revelação cristã.
uma preciosa essência psíquica se separa de uma forma anterior que a continha. Como o sonho indica, a transmissão da velha para a nova forma é perigosa. O sangue pode coagular. Em outras palavras, no processo de separação do sentido religioso da vida de seu recipiente, do cristianismo tradicional, há o perigo de o valor suprapessoal se perder inteiramente. Ou talvez, o perigo de o sangue coagular numa forma fixa sugeriria que a energia transpessoal, recém-liberada, poderia se tornar prematuramente presa a categorias estreitas e inadequadas de compreensão e de ação. Exemplos disso podem ser os partidarismos políticos ou sociológicos, ou talvez vários fanatismos pessoais inferiores, em que o recipiente é pequeno para suportar a magnitude e o significado da energia de vida suprapessoal. Todavia, o sonho traz a implicação de que a transformação será bem-sucedida. Em resumo, o sangue de Cristo representa o poder primordial da própria vida, tal como este se manifesta no plano psíquico, com uma profunda potencialidade para o bem ou para o mal. Como símbolo da essência fluida da condição do si mesmo e da totalidade, ele contém e reconcilia todos os opostos. Se vem como um influxo flamejante de energia indiferenciada, pode destruir o ego petrificado ou não desenvolvido. Por outro lado, é a energia que alimenta, suporta, vincula e promove a vida. A energia que flui do centro transpessoal da psique e que mantém, torna válida e justifica a continuidade da existência do centro pessoal da psique, o ego. Como combinação da água e do fogo, o sangue de Cristo é ao mesmo tempo confortador, calmante, protetor e inspirador, agitador e revigorador. É a essência além do tempo que carrega e torna significativa a existência temporal pessoal. É a coluna sempiterna sobre que repousa o presente momento da existência consciente. Sempre que liberamos um estado estéril, estagnado ou depressivo de consciência por meio de um influxo de imagens, sentimentos ou energias motivadoras significativos, podemos dizer que um dinamismo arquetípico representado pelo sangue de Cristo iniciou sua operação. Essas experiências confirmam a realidade do poder redentor, qualidade essencial do sangue de Cristo.